E aí, galerinha que assiste minhas aulas, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, né? Então vamos começar nossa aula de hoje fazendo uma revisão de ligações químicas. Eu já fiz um vídeo, tá? Fazendo essa revisão, eu só vou lembrar aqui e eu vou falar de outras coisas também que não tá no outro vídeo. Só pra gente lembrar, né? Ligação iônica. Ligação iônica ocorre entre metal... Opa, tá um pouco aqui... Tá um pouco... Deixa eu... Pronto, agora vai. Metal e ametal e entre hidrogênio e ametal, que é o não metal, correto? Então, por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui para você agora. Exemplo de metal com ametal, o mais famoso, né? NaCl, cloreto de sódio. Mas nós temos aqui, ó, fluoreto de potássio. Nós temos também óxido de magnésio, né? Eu tenho aqui, ó, eu vou diminuir aqui o... Nós temos aqui, ó, metal ligado, deixa eu também diminuir aqui a grossura da linha, ligado a metal, beleza? Hidrogênio ligado a metal. Geralmente, esse metal é um metalzinho da família 1A ou da família 2A. Exemplo, NaH, MgH2, eu tenho aqui, ó, metal ligado a hidrogênio. Ok? Beleza? Muitos livros vão trazer que a ligação com alumínio é uma ligação covalente porque o alumínio tem um caráter mais covalente do que iônico. Mas isso é para uma outra aula mais de aprofundamento, certo? Agora aqui, ligações covalentes ocorrem entre ametal e ametal. Ocorre também entre hidrogênio e hidrogênio. E ocorre, logicamente, entre hidrogênio e ametal. Exemplo para você dessas ligações, olha só. Ametal com ametal, por exemplo, PCl3. Fósforo que é ametal com cloro que é ametal. Outro exemplo, SO2. Embora aqui vai ter ligação dativa, mas a gente vai ver mais para frente depois. Ametal com ametal. Hidrogênio com hidrogênio, H2. Hidrogênio com ametal, por exemplo, HCl, NH3, H2O, hidrogênio ligado a metal. Ok? A ligação covalente ela se divide em apolar, em polar e em dativa ou coordenada, certo? A apolar ela ocorre entre átomos de mesma eletronegatividade e geralmente são átomos iguais, H2, O2, Cl2, né? Alguns livros vão colocar o hidreto
de telúrio. Né? Deixa eu apagar que esse T aí ficou parecendo uma cruz. Certo? O hidreto de telúrio. Por quê? Porque o hidreto de telúrio, a ligação hidrogênio-telúrio tem praticamente a mesma eletronegatividade. E como ela tem praticamente a mesma eletronegatividade, e aí faz-se uma ligação covalente apolar. Ligação covalente polar ocorre entre átomos diferentes, como por exemplo HCl, né? CO2, carbono ligado a oxigênio, deixa eu CF4, flúor ligado, 4 flúor ligado ao carbono, ligação covalente polar, porque é entre átomos diferentes. A ligação dativa, que a gente vai representar ela por uma setinha, mas hoje em dia não se representa mais com setinha, ela só ocorre quando o elemento químico já está estável com 8 elétrons na camada de valência, ok? Ou seja, quando o cara já tem 8 elétrons na sua camada de valência, ele vai compartilhar 2 de seus elétrons com outro átomo, ajudando-o a também ficar com 8 elétrons na camada de valência. E é isso que a gente vai ver agora no próximo exemplo aqui agora. Antes da gente fazer alguns exemplos de ligação covalente dativa, porque as outras eu já fiz em outro vídeo, dá uma olhada lá nas aulas, nos vídeos anteriores, que já tem lá a fórmula estrutural, eletrônica, fórmula molecular de ligações covalentes e ligação iônica, ok? Então aqui é o seguinte, você vai lembrar que os elementos da família 4A, desculpa, deixa eu diminuir aqui o tamanho da linha. Os elementos da família 4A fazem 4 ligações, obrigatoriamente, porque tem que ficar com 8, tem 4 elétrons, 4 para 8, 4 ligações. 5A tem que fazer 5 ligações. Desculpa, 5A tem que fazer 3 ligações. 5 elétrons na última camada, para 8 faltam 3. 6A, 6 elétrons na última camada, para 8 faltam 2. E 7A, 1. Ok? E aí, vai entrar aqui agora o que? O 4A não faz ligação dativa porque não sobra pares de elétrons, ok? Mas os outros elementos, vou botar aqui 5A, ficou meio apagadinho, vou aumentar ainda o tamanho da linha. Vamos lá. 5A sobra um par de elétrons, 6A sobram 2 pares de elétrons, 7A sobram 3 pares de elétrons. O que é que ele pode vir a fazer com esses pares de elétrons? O que é que ele pode vir a fazer? Ele pode fazer ligação dativa, ou seja, compartilhar esses 2 pares de elétrons, que eu vou representar por uma setinha, compartilhar esses pares de elétrons que estão sobrando com outro átomo, ajudando também a ficar com 8 elétrons. Por exemplo, vou fazer aqui um exemplo. Vamos fazer o exemplo do SO2, dióxido de enxofre. Todos dois são da família 6A, certo? Todos dois são da família 6A, ou seja, tem 6 elétrons na camada de valência. Como são 2 oxigênios para um enxofre, então eu vou botar aqui, 2 oxigênios, e o átomo central é o enxofre, ok? E agora eu vou botar os elétrons. Eu vou aumentar aqui o tamanho da linha para ficar melhor. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vamos lá. O oxigênio. Para ficar estável, ele tem que compartilhar. Deixa eu diminuir a linha aqui. Ele tem que compartilhar 2 elétrons. Vou fazer de vermelho. Vai compartilhar 2 elétrons. Com isso ele fica com 8. Ó. Ele tem 6 com 4, 8. 6 com 2, 8. Agora o enxofre, ele já tem 8 elétrons. Ok? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Compartilha, né? Deixa eu apagar agora. O que é que ele pode fazer? Ele pode fazer ligação dativa. Ele vai pegar esses 2 elétrons e vai compartilhar com o oxigênio. Vai ficar assim, ó. Oxigênio, enxofre, oxigênio. E aí os pares de elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 6. Observe que o enxofre já tinha 8 elétrons quando resolveu compartilhar, ajudando o oxigênio também a ficar com 8. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Então, quando é que ocorre ligação dativa? Quando um átomo já está estável com 8 elétrons na camada de valência e ele compartilha 2 elétrons seus que sobrou com outro átomo. Então, a forma estrutural, as de cima, que está expressando as bolinhas azuis, é a fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis. E essa é a fórmula estrutural. Não vou desenhar direitinho, porque nossa aula não é de geometria molecular, ok? Mas vamos tentar aprender a fazer de um jeito mais fácil, mais rápido, por exemplo. Vamos pegar aqui o SO3. Então você vai na tabela periódica, você vai ver que todos os dois são da família 6A. Então é um enxofre para 3 oxigênios, ok? Um enxofre para 3 oxigênios quer dizer que todos eles vão ter que ficar com 8 elétrons na camada de valência. Só que se você recorrer ali à tabelinha que está do seu lado esquerdo aí, você vai ver que os elementos da família 6A tem que fazer 2 ligações obrigatoriamente. Vou mudar a cor aqui para que estava. Então olha só, o oxigênio, 2 ligações. O enxofre também, 2 ligações. Já está estável. Se qualquer ligaçãozinha que você fizer aqui normal, lógico, o enxofre pode ficar com mais de 8 elétrons na camada de valência. Ele pode fugir à regra do quinteto, mas nossa aula agora não é para você saber isso. Essa aula é a básica para ligações químicas. Então vamos raciocinar que, nesse momento, o enxofre, se fazer ligação normal, ele está passando de 8 elétrons. Ou seja, fugindo à regra do octeto. Então o que ele pode fazer? Como é da família 6A, olha lá o gráficozinho de azul claro que eu fiz a setinha. Então aqui, ó, ele pode fazer ligação dativa. Tá aí a fórmula estrutural bem rapidinha. Vamos fazer outra aqui também. Vamos pegar, por exemplo, o H2SO4. Aí eu vou botar o átomo central, é o enxofre, 4 oxigênios e 2 hidrogênios. Bom, também não vou me aprofundar porque eu botei o hidrogênio do lado do oxigênio. Eu só vou lhe dar um macetezinho de você, na maioria dos compostos que tem hidrogênio e oxigênio, você vai ligar o hidrogênio ao oxigênio. O cara mais eletronegativo com o cara menos eletronegativo da molécula, ok? Mas não é uma regra, existe ácidos que o hidrogênio não tem oxigênio, tem hidrogênio, mas o hidrogênio se liga ao átomo que não é oxigênio. Mas não é nossa aula aqui agora, volto a repetir. Mas a maioria dos compostos você bote sempre o hidrogênio do lado do oxigênio. Não coloque do lado do outro átomo, ok? Vamos lá. O hidrogênio, ele só precisa fazer uma ligação. Então já fiz a ligação dele aqui. Só tem um elétron. Para ficar estável igual ao hélio, ele só precisa fazer uma ligação. Já o oxigênio tem que fazer 2 ligações. Está aí o oxigênio estável com 2 ligações. Com isso, eu deixei o enxofre também estável. Ó. 1, 2 ligações, ok? Deixando o enxofre estável, o que é que sobrou para o enxofre? Para ajudar o oxigênio a ficar estável? Ligação dativa, ok? Que eu vou representar por uma seta, mas já voltei a repetir. Hoje em dia você não representa mais com uma seta, ok?
Beleza, vamos fazer mais um exemplo aqui. Vamos pegar aqui o HNO2. Hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, oxigênio. E depois eu vou fazer aqui no cantinho pra gente o HNO3, tá? Talvez não dê aqui, eu vou botar aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Eu vou botar um pouquinho pra cá. Eu vou botar hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, oxigênio e oxigênio, ok? Daquele mesmo macete que eu lhe dei, ligue o hidrogênio ao oxigênio, não ligue ao átomo que não é oxigênio, ok? Então vamos lá. Hidrogênio, uma ligação, já fiz. Oxigênio, tem que fazer duas ligações, então já fiz. Beleza, então o oxigênio está estável com duas ligações. Só que o nitrogênio ele fica estável com três ligações porque o nitrogênio é da família 5A da tabela periódica, ok? Então, como ele é da família 5A da tabela periódica, eu tenho que fazer três ligações. Já fiz uma, duas, três. E com isso, meus amados, esse oxigênio aqui também ficou com 8 elétrons, porque ele tem que fazer as duas ligações dele. Beleza? Agora vamos para cá. Então ali não tem ligação dativa, mas aqui vai ter. Olha só, o hidrogênio, uma ligação, está estável. Oxigênio, família 6A, tem que fazer duas ligações, está estável. O hidrogênio tem que fazer três ligações, família 5A, faz as três. Com isso, esse oxigênio também ficou estável. E agora, para esse oxigênio aqui ficar estável, como é que vai fazer? O nitrogênio vai fazer uma ligação dativa com ele. Ok? Então, tá aí agora a ligação dativa. Então, esse é um macetezinho para você fazer mais rápido, ok? Sem precisar fazer a fórmula eletrônica, como eu fiz aqui nesses dois primeiros exemplos aqui, tá certo? Beleza, meus amados? Ok? Vamos falar um pouco agora de ligação sigma e ligação pi, ok? Então vamos lá. Antes vamos lembrar aqui, né, que um átomo ele pode fazer uma ligação simples, pode fazer uma ligação dupla e pode fazer uma ligação tripla. Quando ele faz ligação simples, ele está fazendo ligação sigma. A ligação sigma é uma ligação frontal, ela é mais difícil de ser quebrada do que a ligação pi, ok? Certo? Não vou entrar também agora para desenhar os orbitais. Não, nosso foco aqui agora é só saber identificar numa molécula quantas ligações são sigma e quantas são pi, ok? Então eu tenho aqui, ó, dupla, uma é sigma, a outra é pi. É lateral. A ligação pi ela é lateral, a ligação sigma ela é frontal. Então na tripla você tem uma sigma e duas pi, beleza? Então uma ligação simples é só sigma, dupla, uma sigma, uma pi, tripla, duas pi e uma sigma. Então vamos aqui, ó. Quantas ligações sigmas eu tenho nessa estrutura? Sigma. Se você observar, a sigma aparece em todas. Toda ligação, seja ela simples, dupla ou tripla, ela é uma sigma. Então vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu tenho 11 ligações sigma. Quantas pi? Acabei apagando aqui sem querer, mas eu vou apagar, eu vou colocar aqui, ó. 11 ligações sigma. Não foi isso que a gente contou? Quantas pi? A pi só aparece na dupla ou na tripla. Então eu tenho uma dupla aqui, então eu tenho uma ligação pi. Aqui eu tenho duas pi. E aqui eu tenho uma pi. Então, uma pi daqui, com duas daqui, com uma daqui, 4 ligações pi. Ok? Beleza? Vamos fazer mais um? Vamos fazer mais um. Vamos pegar aqui uma... Vamos pegar aqui o... Al2O3. Que eu já fiz em outro vídeo, eu acho, se não me engano. Vai ser alumínio. Desculpa, não é esse não. Vai ser oxigênio, alumínio, oxigênio, alumínio e oxigênio. Aí você vai fazer aqui, ó. Aí você vai fazer aqui. O oxigênio, por obrigação, tem que fazer duas ligações para ficar estável. Já tá.
O alumínio tem que fazer 3. 2 que fez com o oxigênio com uma daqui, 3. O oxigênio aqui também tem que fazer 2 ligações. Então vai lá e faz mais uma aqui. Esse alumínio tem que fazer 3 ligações, família 3A. Então vai lá e faz as 2. Com isso, ajudou esse último oxigênio também a ficar com 8 elétrons. Também não, né? O alumínio, na verdade, não fica com 8 elétrons, ok? Quantas ligações sigmas e quantas ligações pi eu tenho aí? Sigma, toda ligação, seja simples, dupla ou tripla, tem sigma. Então, 1, 2, 3, 4. 4 ligações sigma. 4 ligações sigma. E quantas pi? 1, 2. 2 ligações pi. Ok? Quer que eu faça mais um? Vou virar a página aqui para a gente fazer mais um. Vamos lá. Quantas ligações sigmas eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ligações sigma. De novo, foi sem querer, viu, gente? Não contei. 11 ligações sigmas. 11 ligações sigmas. Quantas pi? 2 ligações pi. Uma ligação pi. Uma ligação pi. Uma ligação pi e uma ligação pi. 2, 3, 4, 5. 6 ligações pi. Ok, meus amados? Certo? Uma revisãozinha básica para você de ligação sigma e ligação pi. Ok? Meus amados, eu agora vou falar desse gráfico, que é um gráfico de energia potencial, tá? Eu vou pegar como exemplo aqui o H2, tá? Essas bolinhas que você está vendo aqui são os átomos de hidrogênio, ok? E vou falar um pouco deles aí, ó. O que é que esse gráfico tá representando? Nesse gráfico, né, nós temos o gráfico de energia potencial, aqui ó, energia potencial, ok? Em função da distância interatômica. Distância, deixa eu botar distância interatômica, certo? Ou seja, a distância entre os átomos. E você observa que neste ponto aqui, ó, que eu vou chamar de ponto 1, os átomos de hidrogênio estão se afastando. No ponto 2, eles estão se aproximaram mais. No ponto 3, eles estão unidos, né, ligados. E no ponto 4, houve tipo uma interpenetração de orbitais, ok? O que significa cada um desses pontos nesse gráfico, certo? Então vamos lá. Acompanha comigo aí o raciocínio, né? Como eu falei, nós temos um gráfico, energia potencial em relação à distância. O que é que acontece no ponto 1? Se você observar, no ponto 1, nós temos o seguinte. Os átomos de hidrogênio estão separados por uma, vou chamar de uma grande distância, né? Que está aqui a distância entre eles, ó, certo? Os átomos de hidrogênio estão separados por uma grande distância. Praticamente não existe interação eletrostática, ok? Entre eles, ou seja, a atração eletrostática é a diferença de carga, né? Correto? Positivo, negativo. E a energia total aí, ó, a energia deles é igual a zero, aqui, ó. Então, nesse ponto, praticamente não existe atração, interações eletrostáticas, né? Não existe força de atração e nem de repulsão nesse ponto, ok? Aí, os átomos vão se aproximando, chegando até o ponto 2. Está aqui o ponto 2, ok? Nesse ponto 2, você pode observar que os átomos já estão mais próximos um do outro, ok? Então, você já pode dizer o seguinte. Nesse ponto, onde os átomos estão mais próximos, a força de atração é maior do que a força de repulsão, ok?
Nesse ponto, a intensidade da força de atração entre o núcleo de um átomo e o elétron do outro átomo, entre o núcleo de um átomo e o elétron do outro átomo, já é maior, correto? Beleza? Simultaneamente, também cresce em menor proporção, à medida que você vai indo para, se você observar aqui, é o ponto de menor energia, correto? Ponto de menor energia, que aqui é a energia da ligação, que não interessa o valor. A partir do momento em que ele vai se deslocando para esse ponto aqui, ou melhor, para o ponto 3, que eu estou fazendo aqui, simultaneamente também cresce em menor proporção as forças de repulsão entre os núcleos e também entre os elétrons. Você tem aqui, ó, você tem um núcleo de um átomo aqui. Você tem um núcleo de átomo aqui. Você tem um núcleo de outro átomo aqui. Você tem um elétron aqui. Você tem um elétron. Vou aumentar um pouco. Você tem um elétron aqui. Você tem outro elétron aqui. Porque o desenho não está sendo do jeito que eu queria. Pronto. Ok. Então isso aqui é o elétron. Certo? Do mesmo jeito que você tem uma atração aqui, ó, do mesmo jeito que eles se atraem nesse ponto, os elétrons também se repelem e os núcleos também dos átomos se repelem, ok? Então aqui você tem uma repulsão e aqui você tem uma atração, ok? Então, o que acontece? Simultaneamente, como eu falei, também cresce, mas em menor proporção, as forças de repulsão entre os núcleos e também entre os elétrons dos dois átomos, ok? Lógico que as forças de atração são maiores do que a repulsão. Deixa eu apagar aqui para não diminuir um pouquinho aqui. Então, a predominância das forças de atração faz com que os átomos se aproximem cada vez mais, diminuindo a energia. Observe que a energia aqui está diminuindo, correto? Então aqui eu tenho o menor, seria no gráfico, o menor ponto de energia seria esse aí, certo? Diminuindo a energia do sistema, que a gente representa, que eu acabei de representar agora aqui, representando aí no gráfico. E, se você observar, eles se aproximam tanto até chegar o seu mínimo de energia. Que nesse caso aqui o valor não interessa para a gente, é só você entender o raciocínio. Nesse ponto, exatamente nesse ponto, ocorre um equilíbrio entre a força de atração e a força de repulsão. Então nós temos aqui uma distância internuclear, ou seja, uma distância entre os núcleos, onde ele confere uma maior estabilidade. Então neste ponto aqui, o átomo ele é mais estável. Correto? Beleza? Lógico, com o passar do tempo, ele vai se encaminhando para o ponto 4, né? E aí eles vão se aproximando cada vez mais nesse ponto, né? Eles se aproximam muito, mas depois eles começam a separar de novo porque eles querem voltar à estabilidade. Vale a pena frisar que nesse ponto aqui, onde há um equilíbrio, eu posso frisar que exatamente no ponto 3 eu tenho uma estabilidade e uma menor energia, ok? Bom,
a molécula, como eu falei, vai continuar, correto? E aí quando chega no ponto 4, que é esse pontozinho aqui, eles estão se aproximando mais ainda, né? Uma maior aproximação entre os átomos de hidrogênio. Nesse ponto aqui, deixa eu ver se eu consigo puxar uma seta. Nesse ponto aqui, vai haver um aumento súbito da energia potencial. Você observe que a energia aqui já é maior do que X, né? Que seria a energia da ligação. Essa energia é a energia de maior estabilidade. Então, há um aumento da energia potencial que diminui a estabilidade, certo? Lembre que eu já falei isso em aula, na química, né? Na natureza. As coisas procuram lugar de maior estabilidade, porque lá eles têm menos energia, ok? Então voltamos ao nosso raciocínio. Então naquele ponto a energia potencial aumenta, diminui a estabilidade. E nessa região as forças de repulsão elétron-elétron e principalmente núcleo-núcleo, repulsão, eu fiz elétron-elétron, núcleo e núcleo, vão ser predominantes, certo? Então, em resumo, nós temos ponto 1, tá aqui que eu grafei de marcador amarelo. Nenhuma sobreposição, nenhuma atração e nem repulsão entre os átomos. Ponto 2. Ponto 2, pode começar a haver alguma sobreposição. Nesse ponto a atração é maior do que a repulsão. Ponto 3, atração máxima. Aqui as forças de atração e repulsão se equilibram, aonde tem maior estabilidade e menor energia. Ponto 4, sobreposição, e que significa repulsão. Então aqui neste ponto, no ponto 4, a energia, a repulsão é maior do que a atração. Ok? E só gostaria de frisar mais uma vez, né, que no ponto 3, que eu vou apagar aqui de novo, no ponto 3, que eu chamei de ponto 3, nesse ponto a estabilidade é máxima e a energia é mínima, ok? Beleza? Meus amados, essa foi uma revisãozinha, espero que vocês tenham gostado, ok? E até a nossa próxima.